Esse grupo que está aqui, irmão, é o grupo de obreiro da igreja, que vai ser reconhecido pela igreja. Se assim vocês, que não é por força nem por violência, se assim vocês decidiram ser, tá? Assim vocês decidiram, tá? Então, eu quero ministrar para nós entendermos o que é ser obreiro, né? O que é ser comprometido, tá? E nós vamos falar sobre o poder do compromisso, tá? Eu tenho 10 ministrações nesse tópico, tá? Sobre o poder do compromisso, que é justamente para obreiros, que é o curso que eu vou dar por onde eu vou viajar, né? É o curso de reciclagem dos obreiros, tá? De renovação para os obreiros, despertamento para os obreiros, tá? Em nome de Jesus. Então, essa vai ser, possivelmente, a formatação, né, do ministério, tá? Do ministério, né? E se alguém, porventura, não queira, né? Não vai ser obrigado, como já disse, mas nós não vamos agregar mais ninguém por enquanto, tá? Não vamos agregar mais ninguém, só depois que eu preparar, ok? Bem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 19, tá? Aqui é a frequência, né? Eu pedi para a pastora, tá? Veja bem, irmão, marcar o horário de chegada de cada um, tá? Ok? Porque aquele que não puder chegar no horário, que nem a missionária Kátia, ela falou: pastor, eu marquei um compromisso, já tinha marcado, e eu vou sair desse compromisso às 19h30. Eu falei: então pedala rápido para chegar às 8, né? Eu não sei nem se a irmã Sandra viu ela. Chegou. 19h59 ela chegou. Então está marcado aqui. E não foi alguma facilitação para a pastora Sandra, porque ela não sabia de nada disso, né? Então ela se esforçou e chegou. Só que não chegou aqui dentro ainda, né? Tá na cozinha, tá? Irmão, eu quero ler com vocês 3 versículos bíblicos, tá? O primeiro deles está ali no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, tá? Que diz assim: portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como o fiel Criador, fazendo o bem. O segundo versículo que eu quero ler com vocês está ali no livro de Salmo, capítulo 50, versículo 5. Vocês conhecem ele, que diz assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, tá? E o outro que eu quero ler com os irmãos é um versículo muito conhecido, tá? Capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem característico, né? Que é um tempo de crise. Uma crise na saúde que tem desencadeado, né? Várias outras crises. A partir dessa crise na saúde, né, tem se desencadeado e tem estabelecido no meio do mundo, do povo, né, um pânico, um medo, uma insegurança, né, e lamentavelmente no meio da igreja também, tá? Biblicamente, a crise é algo normal, que sobrevém sobre o mundo, que sobrevém
sobre a cidade, que sobrevém sobre a família, que sobrevém, né, sobre o ser humano. Biblicamente, as lutas, elas sempre vêm. A Bíblia, ela mostra, né, e mostra que ela vem sobre o ímpio e vem sobre o justo, né? Ela não é um caso, a crise não é algo que vem só sobre o justo, porque eles não têm Jesus, ele vem sobre nós também, tá? Então, nós estamos vivendo um tempo também que além dessa crise, eu que tenho andado um pouquinho, que tenho conversado com pastores, que tenho visto crises na igreja, crises no ministério, tá? Eu tenho observado, mas eu entendo que a crise, ela vem revelar o nosso caráter. A crise, ela tem um propósito, ela vem revelar o nosso caráter, tá? Quando nós olhamos para esse capítulo 10 da carta aos Hebreus, se você for acompanhar do versículo 1, tá, até o versículo 18, você vai ver que trata dele apresentando Cristo, tá, como Cordeiro, né, que veio para assumir o meu lugar, né, entendeu? E que aí no capítulo, do versículo 19 a seguir, o escritor aos Hebreus já vai chamando ao povo, né, parece que para uma mudança de atitude, tá? Ele vai chegar nesse, tem depois uma ousadia para entrar no santuário. É diferente o negócio, tá? As coisas de Deus é diferente, tá? Pelo novo e vivo caminho, né, que foi aberto pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus, tá? Então nós vemos que esse escritor, quando chega no versículo 25, ele vai estar dizendo algo diferente. Não deixamos de congregar, não deixamos, não deixe de congregar, não abandone a igreja, tá? Não deixe de buscar o Senhor, tá? Como já é costume, tá? Eles estão vivendo uma crise de perseguição, tá? Rodeado de heresias, de ensinamentos heréticos. Agora o autor aos Hebreus vai trazer algumas coisas para ele e chamando eles, tá, que a postura seria diferente, que requer nesse tempo da graça uma nova postura, tá? E aí, quando nós olhamos para esse livro, nós começamos a entender, né, que a primeira coisa que nós, como obreiro, temos que fazer diante da crise é reagir contra ela. Tá? Mas o problema é que às vezes nós tomamos decisão, tá, erradas e comprometemos os princípios de Deus e nos abalamos, nos enfraquecemos, não é isso? Então, uma das coisas que eu entendo, tá? Que quando uma crise vem, né, as pessoas de Deus não sabem como se comportar, tá? Elas não têm prioridades. E como não tem prioridade, tá, elas vão comprometendo os princípios divinos. Um dos primeiros princípios que eles quebram, tá, é de reter a oferta, é de reter aquilo que é do Senhor. E o segundo princípio é de comprometer os valores espirituais que eu tenho. Eu nasci para adorar. Por não entender as prioridades nossas. Um obreiro tem que saber as suas prioridades. E por não saber das suas prioridades, eles se abalam, ferindo os princípios de Deus.
É isso que está acontecendo aqui no livro de Hebreus. E ele está dizendo: não deixem a congregação, não abandone a igreja. Presta atenção. Os homens de Deus que não têm prioridade, eles vão começar a tomar decisões fazendo loucuras. Loucuras. Tá? Vão deixando de cumprir, sabe o quê? O seu compromisso para com Deus. Vão se afastando do seu compromisso com Deus. Hoje ele não vem. Semana que vem ele não vem. Mês que vem ele não vem. Ninguém desvia de uma hora para outra. São resultados. Uma pessoa que se afasta são resultado de escolhas erradas que fizeram no meio das lutas. Revela que não tem prioridades e fizeram as escolhas erradas no meio da luta. Às vezes nós deixamos o compromisso, Eduardo, por um novo emprego, por causa de hora extra. Pessoas não vêm à igreja por causa de hora extra. Um novo emprego, porque é o meu negócio. Eu casei, eu comprei uma fazenda, eu comprei uma junta de boi. Quando eu olhei para essa passagem aqui do capítulo 10, eu compreendi uma coisa, sabe? Eu compreendi que alguns hebreus estavam deixando a casa do Senhor, sabe por quê? Porque eles não queriam ter compromisso com o Senhor da casa. Porque agora é diferente. Agora eu não preciso mais levar um cordeiro. Jesus, que é o cordeiro, já tinha morrido, imolado por todos. Agora eu precisava viver diferente. Eu queria continuar vivendo do meu jeito, servindo do meu jeito, fazendo do meu jeito. Então eu comecei a entender o porquê que eles estavam deixando. E olha, querido, os hebreus é o povo de Deus. Poderíamos colocar, os crentes, não é? É os crentes que estão fazendo isso, que estão abandonando, que estão deixando. Quando eu olho para isso daí, me vem uma pergunta na minha cabeça assim, sabe? Que Deus que essas pessoas estão servindo? Será que eu poderia considerar essas pessoas, pastora Sandra, pela forma que elas agem, deixando as coisas de Deus, como pessoas, que têm Deus, ou pessoas que não têm Deus? Ou como pessoas de Deus, ou como uma pessoa do mundo? Eu poderia, pela forma que essas pessoas reagem, dizer que essas pessoas têm um pacto com Deus. Eu poderia dizer que a casa dessa pessoa, ela é marcada pelo sangue de Jesus, a verga e os umbrais da porta, pelo testemunho que ela está dando. O que eu sei, querido, quem tem esse comportamento, com certeza são pessoas carnais, emocionais, pessoas sem fé, que a falta de fé vai automaticamente gerando nessa pessoa a não se importar com o compromisso que ela deveria ter com Deus. Os irmãos estão entendendo? Irmão, eu sei que eu vou falar algumas coisas que vai te confrontar você, mas não, isso daqui não é para matar ninguém,
É para fazer nós crescer. Eu quero te lembrar uma verdade, pastora Sandra, tá? A verdade é que os umbrais e a verga da nossa casa está marcada com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue de Cordeiro. E eu quero te lembrar outra verdade, pastora Sandra, que o dia que você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Deus. Eu quero te lembrar mais uma verdade, que o dia que você aceitou a sua chamada, você fez uma aliança com Deus e com a igreja, para servir o Senhor, aleluia, por meio da igreja. O que significa essa verdade? Aplicada na minha vida diária. Irmão, significa, essa verdade significa, sabe o que é? Que eu tenho uma aliança com Deus, e que nessa crise Deus vai me sustentar, que nessa luta Deus vai me guardar, que a minha vida, a minha família, o meu ministério, Deus vai guardar. Quando eu sei que aqui, esse convite, congregai meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, aleluia, eu entendo que Deus vai guardar a minha vida, vai guardar a minha família, o meu ministério, a minha igreja, se eu continuar adorando a Ele por meio do servir. Significa, sabe o que, Rodolfo? Que no meio dessa crise, Deus vai continuar sendo o meu pai. Significa, irmã Julie, que no meio dessa crise, eu vou continuar sendo o seu filho. Significa que no meio dessa crise, Deus vai continuar nos cuidando de mim, nos guardando, nos livrando. Essa é a verdade, essa verdade significa para nós hoje. Eu fico vivendo assim, vendo as coisas acontecer no nosso ministério, né? Deus fazendo, Deus falando, Deus aumentando, pessoas nos reconhecendo, pessoas nos chamando. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque eu tenho um posicionamento nesta verdade e entendo que independente da crise, Deus continua me sustentando. Entenda, querido, e quando nós vivemos essa verdade, nós não vamos deixar a nossa congregação, nós não vamos abandonar a nossa igreja, nós não vamos abrir mão da nossa chamada, nós não vamos deixar o nosso ministério, aleluia, nós vamos viver a nossa aliança. E isso chama, o que é viver aliança? O que é viver aliança? É ter compromisso com o Deus da aliança, aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa, pastora Sandra, tá? Tudo que o diabo quer é que você não viva essa aliança. E a única forma de você não viver aliança é quebrando, é deixando a congregação, é abandonando a congregação, é deixando o seu ministério, é virando as costas para a cruz. Mas isso não vai acontecer com você. Não, porque você não foi comprado com sangue de bode nem de touro, mas pelo sangue precioso de Jesus. Querido, a minha luta é essa. E muitas pessoas acham que conhecimento é poder, mas eu quero dizer para você que conhecimento só vai ser poder quando eu pratico, quando eu vivo esse conhecimento.
Por isso que eu fico em desespero, irmão. Vamos estudar, vamos praticar, vamos estudar, vamos praticar, vamos estudar, vamos praticar, né? Tá? Quando a gente conhece e não pratica, o que eu tenho? Conhecimento. Estou cheio de informação. Cheio de informação. Jesus mesmo falou sobre esse tipo de pessoa. Mateus capítulo 7, no versículo 25, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, e não vive, e não pratica, compará-lo-ei a um insensato, vírgula, né? Insensato, tolo, burro, tá? Que edificou a sua casa na areia. Isso é Jesus que está dizendo. E o diabo justamente está interessado, é isso. Eu estou lutando para as pessoas terem conhecimento. As pessoas até vêm aqui, mas o diabo continua lutando que essas pessoas que adquiriram conhecimento não pratique, não viva, porque a casa dele vai cair. O diabo está interessado em derrubar a casa dessa pessoa. Mas a minha casa tem a marca do sangue de Jesus. A minha vida tem a marca do sangue de Jesus. O anjo da morte vai ter que passar por largo. Não, o anjo destruidor vai ter que passar por largo. Você pode glorificar a Deus, aleluia. Queridos, nós temos aqui a pastora Sandra, que vive insistindo com todo mundo para ter uma vida saudável. Ela faz receita para um, faz receita para outro, já até desistiu. Quem não quer ter uma vida saudável? O irmão Ricardo lá estava com um problema de gota. Ela fala, não, come isso, come aquilo, que ela vai pesquisar o que é, o que não é bom, o que não é, tira isso, tira aquilo. E ela vive ali me prensando, né? Graças a Deus, irmão, está funcionando agora. Depois de algumas arroxo, essa semana eu comecei. Mas ela ensina. Você pode até entrar no YouTube e ver lá 7 passos para emagrecer. 1 quilo por dia. Você pode ir lá ou assistir os meus vídeos, né? A como ter uma finança equilibrada, como o curso que eu dei aqui. Mas vou te dizer o seguinte, irmão: se não praticar, não tem poder. Não tem poder, porque conhecimento praticado é poder. É poder. Enquanto eu não pratico, não acontece nada, mas quando eu pratico, aleluia, a vida saudável aparece, a gordura some, a finança equilibra, Deus é visível nas nossas vidas, em nome de Jesus, tá? Então, o poder é consequência de conhecimento aplicado, vivido. Não é isso, pastora Sandra? Tá? Olha. Eu entendi uma coisa estudando isso daqui, irmão Eduardo, que a obediência, ou melhor, o conhecimento, né, e a prática. Existe uma ponte entre o conhecimento e a prática. Conhecimento e prática. A obediência é a ponte. Então eu entendi uma coisa, que entre o conhecimento e a prática, o compromisso é a ponte. Então eu entendi outra coisa, que entre o conhecimento e a prática, o poder é a ponte. E Jesus vai dizer justamente isso para os saduceus, para os fariseus, para os herodianos, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 29. Erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Que ele está dizendo para quem estuda, porque eles estudam as Escrituras. Ele está dizendo, vocês não praticam, e se não pratica, não tem poder. Se não pratica, não tem poder. Se não pratica, não tem poder. Uau, que coisa linda! Não. É o poder. Olha o que nós estamos estudando. É o tema das nossas ministrações. E são 10 ministrações. O poder do compromisso. Tá? Ou vamos criar obreiros, né, que vão fazer a diferença. Tá ligado os áreas aí, meus? Oh, Jesus.
Tá? Jesus mesmo que disse. Olha, agora eu posso fazer uma pergunta. Por que as igrejas faltam tantos obreiros? Por que os pastores estão com tanta falta de obreiro? Estou dizendo pela minha experiência. Tenho ido em igreja aí que é o pastor e o pastor. Entendeu? Eu tenho ido à igreja aí e tem um monte de gente que sabe, mas não faz. Eu poderia ir fazer uma pergunta no RAM. Perguntar para os pastores, né? Qual é o problema da sua igreja? Com certeza ele vai me responder assim, pastora Sandra. O problema da minha igreja é falta de obreiro. E os obreiros que eu tenho não têm compromisso. Vou repetir. Eu poderia perguntar para os pastores do RAM: qual é o problema que você tem na sua igreja? Qual a necessidade da sua igreja? Eles vão dizer: a minha necessidade é obreiro, porque os obreiros que eu tenho não têm compromisso com o reino, não têm compromisso com Deus. Falta compromisso, não tem a mesma visão, quer fazer do seu jeito, não avisa, não dá satisfação, congrega o dia que quer, se não der uma oportunidade fica bicudo, se não consagra ele vai embora. Nós temos uma irmã aqui que saiu da igreja há pouco dia, teve a coragem de falar para mim que ia sair porque eu tinha que consagrar ela como pastora. É essa mesmo que vocês estão pensando, Tá bom, né? Agora eu posso perguntar: por que as pessoas se divorciam? Por causa daquela menina que é bonita, que passou, ele viu. Não, por causa daquela menina que trabalha na fábrica. Não! Eles se divorciam porque justamente eles não têm compromisso com a palavra que um dia eles verbalizaram, por uma decisão que eles tomaram. O que falta neles é compromisso de honrar aquilo que eles falaram. O que é a palavra? É espírito e vida. Vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Eu sou Deus que velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Palavra, compromisso, honra, aleluia. Nós podemos perguntar aqui, assim, nós sabemos que, já escutamos, já sabemos que grandes homens de Deus aí, ou homens de Deus, receberam uma visão de Deus. Quem sabe você conhece alguém. Mas por que a visão que ele recebeu de Deus não materializou? Não aconteceu? E eu estava pensando, falei, só pode ser por duas coisas. Ou pela falta de compromisso dele, ou pela falta da capacidade dele ensinar para formar obreiro, que fica um povo sem compromisso. Só pode ser por isso. Poderia falar, não, é por causa do povo que não tem compromisso, aliviar o nosso lado, de obreiros, de líderes, Quando a gente fala de problema da igreja, quando a gente fala do problema do ministério, eu vejo uma coisa, irmã Harumi. O problema que nós temos nas igrejas, de forma geral, e os problemas que nós temos no meu ministério, que eu vou dizer, são decorrentes, sabe do quê? Da falta de compromisso. Da falta de compromisso. Agora não estou dizendo da igreja dos outros, O problema das igrejas, engloba toda. Agora, do meu ministério, porque eu vivo, é falta de compromisso. Falta de compromisso. O próprio Jesus, ele vai falar sobre essa verdade. Eu não estou falando nada errado, irmão.
tudo que eu vou falar aqui, eu vou me acercar da palavra, porque para você não falar assim, eu não vou ficar mais aqui, porque o pastor está falando coisa de mim. Não, eu quero que você cresça, eu quero que você levanta, eu quero que você dá um up, eu quero que você vai avança, eu quero que o seu ministério vira, arrebenta, que vai para frente, que aquilo que Deus prometeu para você aconteça. Mas você precisa de alguém para te chacoalhar. Jesus mesmo disse, lá no capítulo 9, no versículo 37, as searas é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é o ceifeiro? O que significa ceifeiro? Obreiros comprometidos. Porque pessoas descomprometidas, eles estragam a colheita, estragam os frutos, não sabem colher. Quantas vidas já passou na mão de nós e nós perdemos, estragamos. Nós vamos ver Jesus. Traz um cafezinho para mim, Rodolfo, então. Um copo d'água e um café. Oxe. Jesus está no capítulo 6. Põe aqui para mim, que se eu tirar aqui o Renato não escuta. Jesus está pregando no São João, capítulo 6, para os seus discípulos. E ele está ensinando um tema para os seus discípulos, do versículo 22 ao versículo 71. Se você quiser marcar aí para ver depois, e quiser assistir o vídeo, esse vídeo aqui vai ficar para nós. E aí de se vazar. Jesus está falando sobre um tema, sobre a necessidade de ter compromisso com o reino de Deus. Aquele que comer a minha carne, aquele que tomar meu sangue, não é isso? Lembra do texto, né? O que aconteceu com os discípulos? Ao escutar essa mensagem, eles começaram a se afastar. Os 500, os 70, começaram a se afastar. Por que eles se afastaram? Se sentiram ofendidos? Porque Jesus está dizendo para eles: vocês estão me seguindo por causa do pão. Eu até ajudo vocês, mas eu quero compromisso. Eu até mato a sua fome, mas eu quero compromisso comigo. E quando ele falou de compromisso, foi saindo. Pedro falou assim: Senhor, eles estão saindo, por que vocês também não vão? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem a palavra de vida, se só o Senhor tem palavra de vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. O interessante, irmã Kátia, que as atitudes dos discípulos revelaram o que eles tinham dentro do seu coração. E o que eles tinham dentro do coração? Eu só sigo Jesus pelos meus interesses, por causa da comida. Esses que estavam deixando a casa do Senhor, as atitudes dele estavam revelando o coração deles. Eu quero até seguir a Deus, mas eu não quero ter compromisso com Ele. Como se fosse possível, né? Seguir a Deus sem compromisso. Porque não comer da minha carne, não beber do meu sangue. É desse jeito. Existem muitas pessoas que vêm na igreja e querem ser abençoadas, né? E Jesus até abençoa. São pessoas que lutam sozinhos, lutam sem Deus, e Deus abençoa. Nós vemos aí Jesus multiplicando os peixes por 2 vezes. Então eu vejo bonito que até 2 vezes Jesus, mas na 3ª vez ele quer compromisso. E quando chama essa pessoa para compromisso, vem cá. Quando a gente fala assim: irmão, vem aqui, nós já te ajudamos com 1 sacolão, 2 sacolão, 3 sacolão, já oramos na sua casa, já oramos aqui, já fizemos isso, já fizemos aquilo para você, mas agora é necessário que você comece a buscar Jesus, a se interessar por Jesus. Sabe o que acontece? Eu vou embora. Olha uma coisa muito interessante, agora eu vou começar a pegar pesado, irmão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo está em Corinto. E a Bíblia vai dizer no versículo 12, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. No versículo 11, né? No versículo 12 vai dizer que de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e o espírito maligno saía. Nós estamos vendo aqui Deus usando uma pessoa com uma graça tão grande, com um poder tão grande, de uma forma que ele estava sendo glorificado, de uma forma extrema, numa sociedade corrupta, numa sociedade que não tinha Deus, e Deus estava usando ele de uma forma sublime. Mas a Bíblia também vai dizer que no versículo 13, vai dizer que tinha alguns judeus ambulante. Almeida, revista e corrigida, vai dizer assim: e alguns judeus ambulantes. A nova tradução da linguagem hoje vai dizer assim: alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, né? A Almeida, revista e atualizada, vai dizer: alguns judeus exorcista ambulante. Olha, interessante, irmão. Judeu, quem que era judeu? Não é o povo de Deus? É ou não é? Tá certo, é povo de Deus. Se fosse até aí, estava ótimo. Mas só que ele vai dizer que essas pessoas eram ambulantes, ou exorcista, entendeu? Ou pessoas que andavam para lá e para cá. O quê? Isso, eu peregrinava praticando aquilo que eu estou fazendo aqui. Agora, quando você vai estudar, isso aqui eu falei, meu Deus do céu, quando eu vi isso. Quando eu fui lá dar uma lidinha, né, no Mateus Henry, e ele falou assim: olha, no grego, a palavra ambulante, ela tem o mesmo sentido de vagabundo, de errante. Falei, uau, meu Deus do céu. Então é um espírito que não quer se comprometer. O ambulante é um espírito que não quer se comprometer. Fica bem patente aqui, irmão. Nós vamos falar bastante aqui hoje, né? Presta bem atenção. Por que eles não querem se comprometer? Porque são acostumados. Eles querem tudo de graça. Eles não querem ter esforço. Eles querem chegar e fazer. Eles querem chegar e ser reconhecido. Eles querem chegar. Ei, não é assim. Na casa de Deus não é assim. Aqui para ser o maior tem que ser o menor. Aqui para ser, tem que servir. O princípio é esse, é servir. É ser servo. É lavar os pés dos outros. É estender a mão para o outro. O nosso ministério tem a ver com os outros. Eles não querem pagar preço. Oi. Esse sacerdote era um dos sacerdotes do templo lá em Jerusalém. Não era de Corinto. Quer dizer que os filhos estavam fora de casa. Filho fora de casa aprende coisa errada. Ele cuidava do templo, mas não soube cuidar da sua casa. É outra mensagem. Tá? Vocês podem estudar para pregar. Tá? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família?
Noé, ele pregou 120 anos, não ganhou nenhuma alma fora, mas a sua família ele colocou dentro da arca. Tem gente que nem a família consegue colocar dentro da arca. Por que eles querem tudo de graça, não querem pagar o preço, né? Olha uma coisa interessante. Eu vou textualizar, ou contextualizar. Então quer dizer que o espírito ambulante, errante, vagabundo, que não quer pagar preço, está na igreja? Nos dias de hoje? Não ficou lá atrás só? Comecei a entender. Por isso que eles não querem estudar. Não. Eles não querem aprender, não querem ter intimidade, por isso não conseguem se comprometer nem com Jesus e nem com Paulo. No nosso caso, eles não conseguem se comprometer com o pastor Antônio, nem com Jesus e nem com o pastor Antônio. Você está entendendo? E olha, e isso são notícias que, olha, que quem conhece é os demônios. Você está entendendo quem conhece? As atitudes dessas pessoas errantes, ambulantes, pessoas que não querem pagar o preço, que não obedecem, que não estudam, que não quer intimidade. A Bíblia diz que a nova tradução de linguagem de hoje são pessoas que andam de lá e para cá. Agora, diabo, de onde você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra. Antônio, onde você é? Eu sou da igreja de Caquegal, Assembleia de Deus, sou crente ali, tomo ceia ali, sou obreiro ali, aleluia, prego, canto, dou glória a Deus, é ali. Eu vou na segunda, eu vou na sexta, eu vou na quarta, eu vou na quinta, tem de manhã, tem à noite, eu estou ali. Eu tenho endereço. Aleluia. São pessoas que ficam coxando entre dois pensamentos. Aleluia. Tá? Sabe, esse espírito. Não sei se você percebeu aquelas pessoas, tá? Que quer conseguir as coisas no vácuo do outro. Tá? Que quer conseguir as coisas, quer aparecer na foto, tá? Colando naquele um que tem compromisso, naquele um que é de Deus. Entendeu? As pessoas aí que tem um certo renome, que vai para lá e para cá, não tem um monte de gente que gosta de sair na foto com ele, porque acha que ele é de Deus. Não estou questionando se é ou não, tá? Estou questionando aquele que quer tirar foto. Isso acontece comigo também. As pessoas me acreditam a mim que eu sou de Deus e querem tirar foto comigo. E eu tiro com todo mundo, sem problema nenhum, aonde eu vou. Mas depois eu vou ver. Crente tudo desajustado, espírito errante, vagabundo. Estou dizendo dentro da Bíblia, que a Bíblia diz que ambulante significa, porque foi escrito no grego, e no grego significa vagabundo. Entendeu? O espírito, esse tipo de pessoa nunca quer se envolver na igreja. Nós falamos sobre isso aonde nós falamos? Falamos isso no Lealdade e Deslealdade, né? Que é um dos estágios, né, da deslealdade. O terceiro estágio, a passividade. Não me envolvo com nada. Não foi isso que nós estudamos? Querido, nós precisamos expulsar esse espírito da nossa igreja, expulsar esse espírito do nosso ministério, expulsar esse espírito da nossa vida, que o propósito dele no final é me envergonhar, arrancar a minha roupa e me expor publicamente, fazer eu correr pelado. Nós temos lá um que se deduz, né, que é Lucas, né, que quando Jesus estava, né, sendo levado para o Sinédrio, ali os guardas foram pegar ele lá no Getsemane,
passou um rapaz pelado, gritando. Você acredita que aquele rapaz é João Marcos? Tá? João Marcos, quando você vai conhecer a história de João Marcos, eu estou fazendo uma pregação sobre João Marcos, na realidade, ele era um ambulante também. Ele vai se converter com Pedro, com o apóstolo Pedro. Foi Pedro que foi o mentor dele. Tanto é que é ele que escreve a carta de Pedro. Tá? Então, parafraseando, né? Possivelmente Marcos também era um espírito ambulante, porque ele gostava de passear. Quando foi apertado por Paulo, ele desistiu, ele pirou fora, não quis mais compromisso. Você está entendendo? Tá? Existe mais coisas aí, sabe? Tá? Mas o que é compromisso? O que é compromisso? Tá? Nós sabemos que o grande problema da igreja é a falta de compromisso. Tá? Eu até não vou falar sobre esse assunto, não, porque sobre casa de paz aqui, tá? Porque eu percebi que ninguém quis fazer casa de paz, tá? Por falta, sabe o quê? Porque são pessoas que não querem ministrar, querem ser ministradas. Elas não querem dar, elas querem receber. Tá? Tiveram mil e uma dificuldade. Tá? A maior estratégia que eu vejo evangelística, tá? Eu pude perceber, tá? Por isso que eu não insisti, mas essa ferramenta está guardada, tá? Está guardada, tá? Porque só uma deu resultado. E tá aí meia perna também, né? Estamos aí lutando lá, né? Tá? Mas vai dar, tá? Entendeu? Irmão, veja bem, se nós não tivermos compromisso, se nós não aprendemos a ter compromisso, nosso casamento vai ser cheio de conflito. Os nossos relacionamentos em casa vai ser cheio de conflito. Porque casamento é compromisso. É compromisso, tá? Veja bem, nós estamos comprometidos como Paulo? Ou somos um crente ambulante, um espírito vagabundo? Não me responde não, irmão, tá? Só para você pensar. Eu quero que você pegue isso aqui e faça disso um espelho. Faça disso um espelho. Você é obreiro. A mensagem para obreiro é outro nível, tá? Aqui não vai ter melzinho com açúcar, tá? Se bem que eu gostaria de tomar um pouco. A pastora tirou isso daí de mim também, sabe? Uhum. Tá. Você sabe que os demônios saltaram sobre eles e perguntou para eles: ei, quem é você, hein? Parecendo o Tiririca falando com o Carlos Alberto: quem é você, hein? Né? O que ele estava dizendo? O que o demônio estava dizendo para eles? Eu não te conheço, sabe por quê? Porque vocês não são comprometidos. Pessoas que não são comprometidas não é conhecida no inferno, não é conhecido no mundo espiritual. Pode até ser conhecido da sua fábrica, pode até ser conhecido da sua família, mas não é conhecido no mundo espiritual. Não é isso que ele está dizendo? Tá? No versículo 15 ele vai falar assim, dizendo para eles, falando com eles, com os ambulantes, com os vagabundos, dizendo para ele assim, eu conheço a Jesus. O que ele está dizendo? Este é comprometido. Eu conheço porque ele é comprometido. No versículo 15 ele vai dizer, eu bem sei quem é Paulo. Ele estava dizendo, em outras palavras, Paulo é comprometido. Paulo é comprometido. Os demônios confrontou ele, e perguntou: e vocês quem são? Ele entende que o diabo tem medo de uma pessoa. Aí a gente fala assim: o diabo tem medo daquela pessoa que ora, né? Quantas pessoas que ora, não é comprometido com nada?
Não é. Por isso que a Bíblia diz vigiar e orar. Quer dizer, vigiar significa ter conhecimento praticado. Depois ora. Primeiro é conhecimento praticado. Um estilo de vida de Jesus. Agora eu posso orar, porque eu tenho poder sobre mim. Porque eu pratico conhecimento. Então eu tenho poder. Agora eu vou orar e Deus vai responder a minha oração. Porque eu vivo Ele na minha vida. Tá? O diabo tem medo de pessoas, não é pessoas que oram. É pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, que são comprometidas com Jesus, que são comprometidas com Paulo, que são comprometidas com a sua liderança da igreja. Estou mentindo aqui alguma coisa? Se eu estiver aqui, vocês têm a liberdade de falar, pastor, não é assim. O senhor está interpretando errado. Tá? Você não precisa responder, não. Isso é para você. Quantas pessoas comprometidas nós temos aqui? Não é para responder, não, tá? Entendeu? Quantos de nós estamos realmente comprometidos com Deus? Não precisa responder, não. É para você falar com você. Não me responda, porque eu vou te dar uma definição, tá? Do que é estar comprometido. Tá? E não tem nada a ver de eu pregar, de eu cantar, de eu tocar. Não tem nada a ver com isso. Tá? Uma coisa eu sei de uma coisa, sabe? Estamos vivendo um tempo de crise, irmã Silvana. O que eu disse para você, sabe? Irmã Silvana, ela falou, pastor, eu não vou na igreja hoje, porque recebemos pouco, estou sem gasolina, pastor, não dá para me ir, vou falar com a Cátia que também não dá para ir na terça, eu só vou sábado, domingo, não sei o quê, perepepe. Eu falei, venha minha filha, venha, tá? Venha que eu vou colocar gasolina no seu carro, né, para você vir no estudo. Tá? Porque ela não falta, ela pega essas 3 crianças, né? E hoje ainda pegou a 4ª, que é o Juliano, que não foi trabalhar, né? Tá? Colocou e veio. Tá? E alguém que escutou esse testemunho da irmã Cátia falando da Silvana ficou emburrada. Ele ficou emburrado. Espírito ambulante, descomprometido. Depois quer passar para a gente as coisas que são espiritual. Claro que é. Claro que é. Nem o diabo conhece. Quem é você mesmo, hein? Quem é você? No final arrancou a roupa de todo mundo, envergonhou publicamente todo mundo. Eu sou filho do pastor. Filho de pastor tem que ser, não é pastorzinho, tem que ser crente, lavado e remido, tem que ser comprometido. Hoje, Rodolfo, pelas nossas experiências de pai e filho, eu pude ajudar o irmão Gideone, que tem passado por uma experiência igual a minha e a sua, tá? E eu pude falar com o pai dele e com ele. Eu falei, nós não precisamos esperar o tempo, né, que eu e Rodolfo precisamos ter esperado, ou ficamos aí com medo de falar, tá, um com o outro, tá? Vocês têm tempo de acertar isso agora. Não precisa levar 5 anos, 4 anos, tá? Porque não tem jeito nem de separar. Meu filho continua comigo, sendo meu obreiro, né, o meu diácono, tá? Então é melhor que vocês se acertem aí, tá? Logo esse negócio, tá? Contei o meu testemunho. Choraram, coisa de louco. Obrigado, pastor. História de homem de Deus, tá? Olha, no meio dessa crise, Eduardo, onde você acha que é o melhor lugar? O melhor lugar é estar comprometido com Deus. Não vai ter Covid que me pega se eu estou comprometido com Deus.
A Bíblia diz que nenhum mal chegará à minha tenda. E vê que ele está falando de uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra da Onipotente está. Ou seja, uma pessoa comprometida. Ele vai dizer que 1000 cairão a meu lado e 10.000 a minha. Ele está dizendo isso de pessoa comprometida e chega os mané sem descomprometido, quer usar isso para ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está falando de pessoas que são comprometidas. Pastor, comigo não acontece nada. Eu oro, eu tenho. Aleluia. Olha, o melhor lugar é estar comprometido. E quem não está comprometido é ambulante. Segundo capítulo 19, essa passagem aqui, ela me revela. Não está comprometido, é ambulante. É judeu sim, é de Deus. É de Deus, mas Deus me livra. É de Deus, mas vai ser envergonhado pelo inferno. É de Deus, mas vai trazer vergonha para o reino. E Deus não vai fazer nada. Deus, o Senhor não me ajudou, o Senhor não fez. No seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. Não te conheço, cara. Quem é você? Quem é você? Agora é Jesus dizendo: quem é você, hein? Rapaz, tem que ser comprometido. Se não for comprometido, se nós não, além de passar vergonha com o inferno, não vamos passar vergonha com Jesus. Eu não vos conheço. Agora comprometido, ó. Tá vendo o meu servo Jó? Você vê? Abel, mesmo depois de morto, o teu sangue ainda fala. João Batista, não houve outro homem nascido de mulher. Maria, aonde esse evangelho for pregado, vai se fazer o quê? Comprometido. Os céus faz propaganda de comprometidos. Aleluia. Não se comprometeu com o altar. Você vai ver ali, dentro daquela visão, tinha 2 pares de rola, tinha um carneiro cortado no meio, tinha um boi cortado no meio. Você vai ver que quando Deus vai pegar lá no altar, você vai ver que tem as 2 partes do carneiro, as 2 partes do boi, mas a rolinha e a pombinha não estava lá. Ou seja, o diabo roubou a adoração de quem não vigia. Não, pastor, mas isso é antiético. Para! Antibíblico. Para! A semente caiu aonde? No caminho. E o diabo tirou essa semente da onde? Do coração. Não conhece, quer acusar ainda, tá? A maioria do povo tomou uma decisão por Jesus, tá? Mas não se comprometeu com eles. Eu creio em Deus. Quantas pessoas aceitam Jesus aí? Por isso que eu digo, né? Um dia, eu também sou dessa mesma experiência, dessa mesma frase que disse Carlos Anacondia. Ele parou de fazer cruzadas. Ele fazia cruzada, 500, 1.000 pessoas aceitavam Jesus. Depois ele voltava lá, estava tudo desviado.
Porque não havia uma igreja para dar suporte, não havia ninguém para discipular, para sustentar. E aí, uma vez que aceitou Jesus, o diabo vem com tudo agora, tá? Eu vivi essa experiência no Peru, tá? 187 aceitou a Jesus. Voltei um ano depois. Até o pastor quase estava desviado, tá? Hoje ele está desviado, tá? Ele mexia com a sua filhinha, a Catita, tá? Congrega conosco hoje uma moça de 24 anos, tá? E hoje está lá, está liderando uma igreja lá, tá? Entendeu? Bebendo, tá? Um dia com a mulher, outro dia com outra. Hã? Você acha que é conhecido aonde esse cara? Nem o demônio conhece ele. E você quem é? Hã? Não é isso? Pelo princípio que nós estamos vendo aqui. Hã? Querido, uma coisa, é a única maneira para eu desenvolver a minha aliança com Deus, tá? Olha, não é o quanto eu dou de dízimo, não é o quanto que eu prego. Compromisso é o meio para eu desenvolver a minha aliança com Deus. Não tem como, pastora Sandra. Você vê que está tão vazio isso, tão barato isso, que as pessoas faltam na ceia. Não é para faltar nem um dia. Hoje as pessoas estão baratearam tanto, que até na ceia, que é o dia de renovação de aliança. E a única maneira de eu desenvolver, de eu trabalhar a minha aliança com Deus, é por meio do compromisso que eu fiz com Ele, Aquele que está dizendo aqui, congregai o meu santo, aqueles que fizeram comigo um concerto de sacrifício. Ele fez comigo, Ele morreu por mim, agora Ele espera uma resposta minha, fazer com Ele um concerto de sacrifício. Estou mentindo, irmão? Estou falando Bíblia. Jesus. Tomar uma decisão é fácil. Aceitar Jesus é fácil. Eu decidi aceitar Jesus. Mas compromisso é muito mais do que isso, do que uma decisão. Compromisso, ela envolve renúncia. Compromisso renova, ele envolve novidade de vida. Compromisso, ele envolve uma mudança nos meus hábitos, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Quando nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 4, 19, eu peguei aqui duas versões, tá? Eu peguei na Nova Tradução Linguagem de hoje, tá? Olha que olha, eu vou ler na Almeida, diz assim: para que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confie sua alma ao fiel Criador e faça o bem, tá? A Nova Tradução Linguagem de hoje: por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para que eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente ao cuidado do Criador, que sempre cumpre a sua promessa. A Bíblia amplificada, eu também peguei ela. Portanto, aqueles que são maltratados e sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem fazer o bem e comprometer sua alma para entregá-la como um depósito para aquele que o criou e que nunca falhará com eles. Compromisso. A palavra confiar significa entregar nesses versículos. Eu vou dar 3 definições de compromisso. A primeira dela, compromisso é a capacidade de manter firme, de resistir às tentações, de não desertar, de não trair, em tempos difíceis, não trair por causa de problema, não trair por causa de crise, é manter firme, é se manter firme.
E Jesus falou sobre isso, que uma pessoa, que Jesus ele disse, Kátia, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 13, que compromisso é até o fim, não é até a semana que vem. Aquele que perseverar até o fim, este será. Vai para lá, Satanás. Compromisso é até o fim, segundo Jesus. Uma pessoa envolvida, uma pessoa comprometida, ela vai até o fim. Estou com a perna ruim, eu tenho compromisso, eu vou até o fim. Eu estou cansado, eu tenho compromisso, eu vou até o fim. Eu estou sem dinheiro, eu tenho compromisso, eu vou até o fim. Estou com dor na cabeça, tenho compromisso. Está batendo aqui o lado meio ruim, que nem teve ontem de novo, mas eu vou até o fim. O irmão hoje falou, mas o senhor vai viajar? Eu falei, eu vou até o fim, filho, pode ficar tranquilo. Meu prazer é morrer fazendo a obra de Deus. Se Deus achar que é dessa viagem, estou pronto, porque eu sou chamado para ter compromisso com Ele até o fim. Aleluia. No meio dos problemas, no meio da dificuldade, olha o que Paulo vai dizer, capítulo 6 de Efésios, no versículo 13. Abre sua Bíblia aí, olha aí que coisa linda de compromisso. Quando ele fala, tomai sobre si toda a armadura de Deus, ele está dizendo, tenha conhecimento praticado. Para que possa resistir o quê? As crises. Para que possa resistir às crises, às dificuldades, às lutas. E depois, havendo de feito tudo, o que ele falou agora? Tem compromisso, é ficar firme. É ficar firme. É ficar firme. Porque vai passar. Vai passar. Essa crise vai passar, o dia mal vai passar. Não, se prepara que vem outro, não só tem um não, vai ter outro, mas esse vai passar. Você vai ter refrigério. Pode ficar, as tribulações elas são leves e momentâneas. Tem todo um peso de glória na minha vida. Para! Entenda quem você é. Aleluia. O mundo não tem nada para nos oferecer, Senhor. Eu também não fui chamado para estar olhando para o mundo. Porque quando eu olho para o mundo, eu tiro o olho de Jesus, eu afundo. Ele falou assim, olhar para mim que sou o autor e consumador da fé. Porque o mundo ele vai me despertar para quê? Eu quero fama. Não, eu quero visibilidade. Eu quero prestígio. Eu quero fortuna. Não, entenda que tudo isso é passageiro. Vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aquele que tem compromisso permanece para sempre. Querido, não pensa não. Que eu sou tentado. Você acha que o diabo ele não usa aí de situações para tentar soprar no meu ouvido? Ei, rapaz, até quando você vai servir Jesus? Para com isso, tá? Agora eu quero dizer para vocês e para o diabo que está escutando: o compromisso é a capacidade que eu tenho para resistir à tentação e permanecer firme. Vou repetir, hein? O compromisso é a capacidade de resistir à tentação e permanecer firme. Alguém de vocês já me viu reclamar alguma vez aqui? Ficar chorando as pitangas? Quantas crises eu já passei por aqui? Quantas traição, quantos abandono? Mas sempre confiei.
O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, Ele está comigo, eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem comigo, eu tenho com Ele, Ele está comigo, eu estou com Ele. Queridos, compromisso é a capacidade de permanecer fiel e leal. Segundo ponto, né, que eu falei para você, eu vou explicar para vocês o que é compromisso, tá? Compromisso é a capacidade de permanecer fiel e leal, com obediência às promessas e voto que eu fiz diante de Deus. Nós, como os obreiros, um dia fizemos uma promessa a Deus, fizemos uma promessa ao ministério. Agora o meu compromisso é manter firme essa promessa que fiz, compromisso de manter firme a palavra que um dia nós assumimos diante de Deus e dos homens. Um dia eu fiz uma promessa para Deus e para a igreja. Aleluia. Compromisso é justamente manter firme aquilo que eu assumi. Isso chama fidelidade. Olha, você e eu somos a parte visível, Kátia, do compromisso que nós fizemos com Deus, através do nosso testemunho. Está vendo aquele homem lá? É um santo homem de Deus. Ele é a parte visível que Deus tem um compromisso com ele, que ele tem um compromisso com Deus. Você viu aquela mulher dizendo: esse Paulo que vos prega aí é um santo homem de Deus. Um demônio falando, reconhecendo, porque Paulo é a parte visível do compromisso que tinha com Deus. Será que nós somos a parte visível? É coisa para a gente pensar, irmão. Eu estou falando para vocês que eu vou provocar, eu vou confrontar, vou chacoalhar. Pode falar. Mayumi, Mayumi não, vai chegar Mayumi. Hã? Hã? Essa pregação, essa teologia satânica. A gente prega aqui nesse púlpito, a gente ensina aqui nesse púlpito, cada mensagem que Deus está dando aqui. Esse ano Deus tem dado cada mensagem aqui, irmão. Se a pessoa parar um pouquinho para tentar para a mensagem, ele se converte, ele quer aceitar Jesus de novo. Ó, o meu testemunho, ele vai dizer que um dia eu assumi um compromisso com Deus, e naquele dia que eu aceitei, fiz esse compromisso com Deus, eu estava dizendo para Deus: oh Deus, eu prometo que eu vou te servir enquanto eu viver. Eu vou te servir porque eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um pacto contigo, eu tenho um concerto de sacrifício com o Senhor. Eu deixei tudo que eu vivia lá no mundo, deixei emprego, deixei família, deixei a minha nação. Você acha que eu vim aqui? Eu não sabia o que estava fazendo? Claro que eu sabia. Os que não sabiam desviaram tudinho de lá para cá. E foi um monte de pessoas que fizeram o que eu fiz. Espírito ambulante, vagabundo, que quer ir na cola dos outros. A minha postura é servir a Deus até o último suspiro, Ou seja, eu vou te servir, meu Deus, por meio da igreja, enquanto
enquanto o Senhor me achar útil na face da terra. Quer queira ou quer não queira, Satanás, não tenho nada com ele, né? Não importa, Eduardo, se eu tenho dinheiro ou não. Não importa. Hoje eu estava fazendo um cálculo, irmãos. Já vou falar aqui, já vou começar o desafio aqui, tá? Estava fazendo os cálculos, a minha viagem para todas as igrejas, aí para o Peru e voltar lá no Brasil. A viagem minha daqui para o Brasil, Deus já abençoou, tá? Eu tenho a viagem lá? Não tenho, tá? Mas eu estava fazendo cálculo lá, eu e minha filha, né? Vai dar 11 mil reais. 11 mil reais. Ou seja, vai dar 2 mil dólares, né? 200 e poucos mil. Aonde está esse dinheiro? Está aqui. Pronto. É aí que está mesmo, Silvana. Isso é por fé. Já bateu aí. Já vai pegar o seu envelope ali. Tá? Eu estava falando para a irmã Sandra. Vou fazer um desafio com a igreja. Tá? Começar com os obreiros. Tá? Deus já deu as passagens para nós irmos. Agora faltam as passagens lá dentro. Tá? Eu vou comprar no cartão. Tá? E Deus vai. Já chegou. Vai chegar amanhã pelo correio 10 mil. Tá? Deus fez um cara que faz 3 anos. Faz 6 anos que ele mudou para Tóquio. O Júlio, quem lembra dele? Um baixinho, um gay. Tá? Mas ele sempre foi meu amigo. Tá? Eu sempre soube tratar as pessoas. Tá? Ele acha que tá bom assim. Eu falo com ele e tudo. E ele se lembrou, pastor, estou lembrando do senhor, eu tenho umas coisas aqui, umas roupas, eu tenho uma panela grande de arroz que eu fazia aqui, ajudava os mendigos, mas por causa da Covid já não estou fazendo mais. O senhor está fazendo, o que faço? Eu posso mandar para aí? Eu estou viajando. Tá bom, então eu vou mandar uma oferta para o senhor também amanhã. Aleluia, glória a Deus. Quem é que está fazendo isso? É o diabo? Então se firma, meu filho, firma que essa oferta está no seu bolso também, tá? Em nome de Jesus. Tá? Olha, não importa se eu tenho dinheiro ou não, eu vou continuar servindo o meu Jesus. Sabe uma coisa, Eduardo? Eu tenho esse pensamento, ó, independente do que estou passando aí. Olha, escute isso aqui, Kátia, escute isso aqui, Julieta. Eu sei que o meu Deus me livrou ontem. Eu sei que meu Deus vai me livrar hoje. Eu sei que meu Deus também vai me livrar amanhã, por causa do compromisso que eu tenho com Ele. Compromisso me dá essa capacidade de acreditar e viver o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Uma definição bíblica segundo a Bíblia, tá? Compromisso é tomar uma decisão, é uma determinação de todo o coração, é se dedicar, é estar disponível, é se consagrar, é dar em sacrifício, é se doar, é se entregar com todo o seu coração e com toda a força e sem reserva de domínio para alguém ou para algo, tá? Segundo a Bíblia, são pinçados, né, de definições de compromisso na Bíblia, tá? Oi? Todos os dias. Pronto. Dá a lã e dá o sangue, tá? E ainda dá a carne ainda. Que vai morrer, somos reputados como ovelha que vai para o matadouro, tá? Ó. Então, quando eu olho para isso daqui, eu vou pegar um exemplo bíblico e vou dizer para você que compromisso é se entregar, é se render para Deus. Pastor, onde está isso? Efésios capítulo 5, versículo 25. O que está escrito aí? Tá? 5:25, isso. Dá para ver?
ver o compromisso visível aí nesse versículo? Hã? Quando há rendição, quando ele amou a igreja e a si mesmo rendi, tá? E a rendição, ela provoca entrega. E isso é voluntário. Por isso que todos nós somos obreiros, aqui somos voluntários. Eu não meti o revólver na cara de ninguém. Hã? Nem Jesus, tá? Agora, nós temos uma maneira errada de reconhecer o amor, tá? Pelas nossas esposas. Rendição, sabe o que é? Eu levantar de madrugada, né? Minha esposa, quer um copo d'água? De madrugada não, pode ser que de madrugada ela vai bater em mim, né? Se eu acordar ela vai dar água, né? Entendeu? Meu amor, o que você quer comer hoje? Eu vou comprar para você. Isso é rendição, tá? A rendição, ela provoca a entrega. Isso é compromisso. Está visível aqui nesse versículo. Compromisso é entrega, é se render, tá? Jesus mostrou o seu compromisso para a igreja, se entregando por ela. Nós nos entregamos, nós nos rendemos. Como que Jesus provou isso? Se entregou. Outra coisa, compromisso, irmã Harumi, é estar disponível, tá? É estar disponível, tá? Eu tive oportunidade, tá? De passar pelo nosso ministério. Alguns músicos eu achava muito lindo tocar trompete, coisa assim, sabe? Entendeu? Pessoas que cantavam bonitinho, né? Pessoas talentosas, mas sem compromisso, tá? E as pessoas que sabem fazer, elas acham, tá? Porque elas podem fazer, elas sabem fazer, elas não querem compromisso. Elas pensam assim: se a igreja quiser, tem que ser do meu jeito. Se o pastor quiser, é do meu jeito, tá? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Compromisso é estar disponível, porque o que adianta eu saber cozinhar muito bem e não estar disponível? O que adianta eu saber tocar muito bem e não estar disponível? O que adianta eu saber cantar muito bem e não ser disponível? O que adianta, né, eu pregar muito bem e não estar disponível? Não vale nada. Deus vai preferir usar a mula do que usar o profeta, e vai usar a mula para falar com o profeta, que nunca esteve disponível para Deus, né? Espírito ambulante, aqueles ambulantes, eram pessoas que não estavam disponíveis para Deus, porque eles não tinham tempo para Deus, Tanto é que eles não conheciam Jesus e nem conheciam quem era Paulo. Irmão, uma coisa que Deus não está nem aí, não importa. Ele não importa o quanto talento você tem. Não. Até o talento que você tem, quem te deu foi Ele. E Ele vai requerer depois. Ele quer ver multiplicação, né? Ele não está importando o quanto inteligente você é. Deus, eu não sei falar. Eu vou falar por você. Ele quer esse que tem a capacidade de deixar Deus fazer por ele, falar por ele, tá? O que adianta você ser inteligente, saber falar, se não está disponível? Então você não serve para servir a igreja, você não serve para servir ninguém. Porque a Bíblia diz lá no 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que os meus dons são para servir os meus irmãos. Se você não serve, não está disponível, você não serve para servir a igreja e nem servir ninguém. As pessoas me criticam um pouquinho, sabe? Porque eu tenho isso bem definido dentro de mim.
Ah, não quer, não quer. 12 oportunidades que tem que ter, não quer? Ah, tá? Vaza. Ó, a única habilidade que Deus busca em você, Juliê, busca em mim, é disponibilidade de servir a Deus. Olha. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não é isso? Tá? Para que se assente comigo e que anda no caminho reto. Esse me servirá. Ou seja, aquele que está disponível. Aquele que tem compromisso. Aquele que tem disponibilidade. Olha uma coisa, Deus não me escolheu porque eu tinha talento, Deus não me escolheu porque eu era brilhante, Deus não me escolheu porque eu era inteligente, mas Deus me escolheu porque eu me disponibilizei para Ele. Eu cuidava da minha família, cuidava do meu trabalho, trabalhava numa multinacional não, numa estatal, e tinha uma oficina. Foi quando Deus me chamou e me encontrou disponível no meio das minhas ocupações. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me achou disponível. Ah, não, eu estou trabalhando, eu estou isso, estou aquilo. Eis-me aqui, Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Né? Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Deus vai te escolher, porque você está disponível, você está entendendo? E está se disponibilizando para Ele. Então eu quero te dizer que você é um candidato para ser instrumentalizado por Deus nesse meio do caos, no meio dessas crises que nós estamos vivendo. Ah, olha uma coisa, meio da crise, Rodolfo. Capítulo 6 de Isaías, versículo 8. O que está escrito lá? O que ele vai dizer? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. No meio da crise, a pessoa quando responde isso, Deus vai responder assim, ó, Juliê, é verdade? Sim. Então eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te liberto, eu sou o Deus que te habilito, eu sou o Deus que vai te usar, eu sou o Deus que vai te usar. Está esperando um bom tempo para quê? A chamada dos homens de Deus é feita no meio da crise. Natanael estava deitado debaixo de uma árvore. O que foi escrito de Natanael? O que ele fez? Onde foi parar? Fez a história do Filipe, que foi achar ele. Tá? Compromisso é estar disposto a Deus até a morte. O pastor está meio pesado agora, é? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Vai lá. Vai falar de alguém que venceu. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha o que está escrito aí, irmão. Estou disposto a morrer por meu Jesus. Venceram por duas coisas aqui: pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Não desvio. Deus é meu Senhor.
tenho compromisso com Ele. Meu testemunho. Duas coisas que fez com que eles vencessem o diabo: é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. E também, olha, essas duas coisas: o sangue do Cordeiro sobre eles, sobre ele, e o poder do testemunho que ele tinha de como ele vivia, fazia com que eles tinham coragem do que? De não amar a sua vida até a morte. Aleluia. Se você for ver outras versões aí, tá? Eles estavam dispostos a morrer, tá? O Espírito de Deus está dizendo esse versículo: vocês têm que morrer. Ah, é? Eu estou disposto a morrer pelo meu mestre. Eu estou disposto. E eles morreram. Olha, querido, olha o que Paulo vai dizer. Capítulo 20, versículo 24, Atos dos Apóstolos. Olha lá. Está escrito aí. Não tenha a minha vida por importante, antes que se cumpra em minha vida o ministério, a carreira, a qual está proposto para mim. Isso está dizendo que Jesus espera uma resposta daquele ato que você fez. Eu te aceito, Jesus, eu quero te servir no ministério. Deus espera uma resposta de você. Querido, esses que venceram o inimigo, que venceram o diabo, eles não eram crente de bando. Eles não eram crente que ia de vez em quando na igreja. Eles eram pessoa instrumentalizada por Deus, que expulsava demônio, que orava, curava as pessoas, tá? Era pessoas que não era ambulante, não, eles tinham compromisso, e agora eles vão vencer o diabo. Por quê? Porque ele tem a marca do sangue, ele tem o testemunho de Jesus na vida dele, olha, não é de ouvir falar dos outros, mas de andar com Jesus, de caminhar com Jesus. As pessoas viam Jesus nele. Aleluia. Sabe o que ele tinha, Eduardo? O poder do sangue de Jesus sobre ele, porque a Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então isso me fala, Juliet, que nós temos que ter sobre nós o poder do sangue do Cordeiro. E se você tem o poder do sangue do Cordeiro, chega na sua casa, marca a sua casa, que nenhum mal vai chegar à sua tenda. Põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos, derrama esse sangue sobre eles. Venceu Satanás pelo poder do sangue do Cordeiro. Nossa, já foi. Aí você foi. Assustei ele lá. Aleluia. Olha, uma coisa é o seguinte. Jesus, olha, eu vou parar por aqui. No Sermão da Montanha, Jesus, no capítulo 5, no versículo 41, ele vai falar algo muito interessante. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. A primeira milha é a da graça. É da graça não. A primeira milha era da lei. Eu tenho conhecimento. A segunda milha é da prática. É do poder.
é a graça. Então estou andando a segunda milha. Fui convidado para andar a primeira, lei. Agora eu sou, hoje a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu estou andando a segunda milha. E na segunda milha, Deus se manifesta. Deus faz por meio de Paulo. Deus fazia pela mão de Paulo sinais extraordinários, que até a roupa de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava andando a segunda milha, a milha do sacrifício, a milha do compromisso. E é de glória em glória. Aleluia. Queridos, eu vou só falar mais uma coisa. Efésios não. Apocalipse capítulo 2. Eu tenho algo contra ti. Jesus que disse, eu tenho algo contra ti. Apocalipse 2, versículo 4, se não me falha a minha linda memória. Isso. Mas dá uma olhadinha no histórico dessas pessoas. No versículo 2, no versículo 3. Veja se não é, parece que crente melhor do que os nossos. Ou obreiro melhor do que alguns nossos. Eu sei da tua obra, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste por meu nome e não te cansaste. Parece que é o obreiro, parece que é melhor que os nossos. Eu falo assim, mas eu tenho algo contra ti. Vocês perderam a paixão. Vocês perderam a paixão de ver uma alma se convertendo. Vocês perderam o desejo, o desespero de saquear o inferno e povoar o céu. Hoje o evangelho está em volta de você. É o meu problema, é a minha situação, é isso, é eu. Não, o evangelho é para fora. Quando é para mim, eu perco a paixão. Lembra onde tu caíste? Parece que uma igreja é muito bonita, né? Lembra onde você caiu? Você perdeu o desespero pelas coisas de Deus. Você perdeu a paixão pelo Espírito Santo. Você perdeu o desejo de ter intimidade, de conhecimento, de me buscar nas madrugadas. Você perdeu o interesse. Você trabalha, você é mecânico. Você já vem para a igreja mecânico. A mesma história, 3 hinos, 2 hinos, 1 hino. Um glória a Deus, outra glória a Deus. Não! Eu estava vendo isso daqui e falei, meu Deus, que igreja linda, né? Que pastor que não queria uma igreja dessa? Que confronta os falsos apóstolos, conhecimento, tem paciência, trabalhadora. Não, para um pouquinho, irmão. Para um pouquinho. Eu creio que nós temos uma oportunidade. Eu disse que não desisti de ninguém. Como Deus também não desistiu de ninguém. Lembra-te. Deus não está pedindo para ninguém se converter, não. Lembra-te aonde caíste. A qual momento que você olha para o seu passado, em algum momento você foi ferido. Se arrepende. Se acerta, se arrepende. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras. Volta a fazer as coisas com paixão, com desespero. Ora até o céu abrir. Ora até o Espírito de Deus se manifestar.
Estuda até entender. Oh, aleluia. Queridos, ontem à noite eu fui deitar e fui pensando nessa palavra, sabe? Meu Deus, preciso voltar a ter paixão. Eu preciso me apaixonar de novo. Eu preciso me desesperar. Eu preciso sentir o meu útero sofrendo dores de parto novamente. Queridos, isso é para mim e é para vocês. Eu quero fazer uma oração aqui. Irmãos, e a oração é: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos ter desespero, vamos ter paixão pelas coisas de Deus. Lembra quando você era apaixonado pelo Ricardo? Ricardo, você era apaixonado por ela? Você ia de a pé, de bicicleta, você ia na chuva, fora da chuva. Lembra, Eduardo, quando você era lá? Você brigava com o outro, o que você queria era ela. Lembra, Juliana? Lembra? Lembra, Kiki? Lembra, Sandra, como nós éramos? Kiki não, estou falando do Rodolfo. Rodolfo viajava, ia para longe atrás da Kiki. Lembra, irmão? É isso que ele está falando. Lembra como você era desesperado por causa dela? Apaixonado, você queria sentir o perfume dela, você queria escutar a voz dela, você queria abraçar ela. Você perdeu, porque o tempo passou, já ficou tão mecânico, né? Hoje está tão bem nosso casamento, cada um com o celular, um deita para lá, outro para cá, um assiste aqui, outro assiste ali, dorme, né? Queridos, eu vejo que é uma necessidade para nós, para mim, para esse ministério, reconhecer: eu preciso voltar, eu preciso desse desespero novamente, eu preciso me apaixonar de novo. Eu quero orar com vocês, se vocês acham que precisa. Eu preciso, eu quero me apaixonar de novo. Eu quero me apaixonar de novo. Eu quero convidar você. Se você pode fazer alguma coisa, ficar de pé, quiser vir aqui para ajoelhar, faça alguma coisa para demonstrar no mundo espiritual que você não é um ambulante. Pode. Segunda-feira, tem um menino, um aluno da minha sala, que ele chama Lucas. E o Lucas é assim: o dia que o Lucas não vai, a aula é um jeito. O dia que o Lucas vai, a aula é outro. Né, Mili? Porque ele é ele tá ou ele não tá. Aquele que não para, ele não para. Ele é carinhoso, mas ele não para. Ele cutuca um, cutuca outro. Parece que é até um pouco hiperativo, não sei. O Lucas não para. E o Lucas chegou na segunda-feira com a mão assim, ó. Ai, tia, que dor de cabeça. Ai, tia, minha cabeça dói. Aí eu falei: não tem noção para falar que tá com dor de cabeça para ir embora. Porque eu falei: cadê sua mãe? Tá trabalhando. Mas a mãe dele não tá trabalhando. Ela tá em casa. A gente sabe, né? Eu falei assim: mas a sua mãe vai ter que sair do serviço para vir aqui. Você tá mesmo com dor de cabeça, Lucas? Estou. Tia, dói. E aí, aquele começou a me incomodar, porque ele tava com aquela dor de cabeça, que ele ficava com a mão assim, sabe? Bem no lugar. Falei: meu Deus, não tem remédio, não tem o que fazer. Aí eu falei: Dani, chama a mãe para levar. E tem um quartinho assim, onde fica meus materiais.
Aí ele veio, ele entrou naquele quartinho. Tia, minha cabeça dói, tia. Eu falei assim: Lucas, você crê que Jesus pode te curar? Ele falou: creio. Agora eu quero falar de uma outra criança, quero falar da Mica. A Mica, se ela dá uma crise na sala de aula, é porque ela não tirou o horário do sono. Ela começa, mamãe, aí ela chora de criança de 3 anos. Mas a Mica, ela é obediente. Ela faz com capricho o que ela tem que fazer. Ela é extremamente caprichosa. Se ela erra o 3 assim, ela paga. Obediente, obediente. E a Mica sentou ali para tentar fazer lá a matéria que eu dei no caderninho para ela fazer. E eu bem aqui falei: Lucas, eu vou orar por você, Lucas. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e falei assim: Senhor, tira a dor da cabeça do Lucas. Cura ele, Jesus. Nisso, a Mica, enquanto eu estava orando aqui, ela falou assim: tia, eu vi uma bola de fogo que queimou meu braço. Queimou. Ela fez assim: tia, me queimou. O que queimou, Mica? Um fogo, me queimou aqui. Aí ela estava voltando: ah, deve ser porque eu estou escrevendo muito. Eu falei: não, Mica, vem cá, isso não, vem cá. Qual o braço que você sentiu que queimou? Esse. Põe a mão na cabeça do Lucas. Vem cá. Repete com a tia: Jesus, cura o Lucas. Tira todo o mal. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. O semblante do Lucas começou a mudar na hora. Eu falei: Lucas, para dar um tempo para ele pensar, vai no banheiro fazer xixi. Ele foi. Quando ele entra na sala, a primeira coisa que a Mica fala: melhorou, Lucas? Ele: aham. Segunda-feira eu vivi isso, irmãos. Tia, me queimou aqui, ó. Coisa agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é maior interessado na minha vida, nas nossas vidas, Senhor. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero, papai querido, verdadeiramente saquear o universo. Eu quero povoar os céus, Senhor. Aqui estão esses obreiros, Senhor. Ó Deus, que nesse dia, ó Deus, por meio da sua palavra, eu percebo que o Senhor tem confrontado nós. E entendo que o Senhor nos tem confrontado é porque o Senhor não nos quer mais preguiçosos, alheios, da mesma forma. O Senhor tem um desejo de nos instrumentalizar, Senhor. Mas para isso, Senhor, é necessário, ó Deus, nós começarmos, papai querido, ó Deus, a analisar. Nos ajuda, Espírito Santo, aonde nós caímos. E a partir daí, Senhor, nós começarmos a fazer, Senhor, essa boa obra, respaldada, Senhor, por esse desespero por Ti, por essa paixão por Ti, Senhor. Deus, levanta aqui, Senhor, diáconos desesperados, obreiros, papai apaixonado, presbíteros, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, desesperados, missionários, pastores, papai, comprometido contigo, Senhor. Deus, o Senhor sabe, Pai querido, que eu estudo, que eu oro, que eu busco,
Me desespero para ensinar, Senhor, para provocar eles a crescer, a avançar. Coloca no coração deles um desejo de aprender, Deus, e praticar, porque só assim nós conseguimos voltar a Deus. Só assim nós possamos, papai querido, ó Deus eterno, sermos apaixonados por Ti, em nome de Jesus. Deus, passa de cada um de nós. Ó Deus, nos leva, Senhor, a esse lugar aonde nós caímos, Senhor. Não é um pecado, Senhor, absoluto. Não é um pecado que nos tira da Tua presença, mas é um pecado, papai querido, que nos faz infrutíferos. É algo, papai querido, ó Deus eterno, que nos deixa estéreis. Tira toda essa esterilidade da minha vida, Senhor. Tira toda, papai querido, ó Deus eterno. Me faz gerar de novo. Me faz gerar de novo, Senhor. Me faz gerar de novo. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu ministro sobre esses obreiros, Senhor, um amor desesperado, uma paixão pela Tua obra, um desespero, Deus eterno, pelo Teu Espírito, Deus, um desespero por intimidade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.